Bem, pessoal, nesta aula falarei sobre os seguintes crimes: dano e dano qualificado, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, alteração de local especialmente protegido. O primeiro delito a ser abordado é o dano e dano qualificado, que tem previsão legal no artigo 163 do Código Penal, que traz a seguinte redação, como vocês podem ver: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O artigo em tela cuida propriamente dos danos físicos, ou seja, daquele que recai diretamente sobre a coisa, causando nesta modificações de ordem material, no qual o agente não visa necessariamente a obtenção de lucro. Tem como objeto jurídico a propriedade e a posse de coisas móveis e imóveis. O objeto material é a coisa alheia móvel e imóvel, em cujo conceito se inclui também aquela perdida pelo dono, que é a chamada res desperdicta. Cabe uma observação aqui no que diz respeito a res nullius e a res derelicta, pois não podem ser objeto do delito em estudo, uma vez que se trata de coisa que não pertence a ninguém ou uma coisa abandonada, respectivamente. E o crime de dano exige que a coisa seja alheia. O sujeito ativo deste delito é qualquer pessoa que destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, menos o proprietário. Pois, se o proprietário destrói coisa própria que se encontra na posse legítima de terceiro, responde pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, conforme o artigo 346 do Código Penal. Vale ressaltar aqui que não há crime de dano culposo na legislação comum. Porém, no Código Penal Militar existe, tendo como exemplo o policial negligente que danifica sua própria arma. O sujeito passivo, em regra, é o proprietário do objeto danificado, excepcionalmente, porém, o possuidor. Os elementos objetivos do tipo consistem em três verbos: destruir, inutilizar ou deteriorar. Destruir significa demolir, exterminar, de modo que a coisa perca a sua essência. Por exemplo, matar um porco. Inutilizar significa tornar inútil, de modo que a coisa se torne total ou parcialmente inadequada à sua finalidade. Eu trouxe como exemplo uma arma quebrada, Quebrar uma arma. O verbo deteriorar consiste em reduzir o valor da coisa. E como exemplo, alterar uma obra de arte sem destruí-la. Já a conduta de pichar caracteriza o crime do artigo 65 do Código Ambiental, a Lei 9.605 de 98, desde que atinja edificações ou monumentos públicos. Tem como elementos subjetivos o dolo, E para isso existem duas correntes que discutem sobre a necessidade ou não de um fim especial de agir, consubstanciado na vontade de causar prejuízo. A primeira corrente é defendida por Nelson Grier, que diz ser indispensável o animus nocende. Exemplificando, não poderia ser considerado agente do crime de dano o meu amigo que, sem ânimo hostil, tenha cortado para pregar-me uma peça os fios da campainha elétrica da minha casa. A segunda corrente, postulada pelo doutrinador Damásio de Jesus e Magalhães Neto, alega que basta a vontade de destruir, não sendo exigido um fim especial de causar prejuízo ao ofendido, pois a figura penal não faz referência a nenhum elemento subjetivo do tipo. Essa é a posição majoritária na doutrina, pois a lei não exige nenhum fim especial. Uma observação aqui é em relação ao preso que cerra as grades da cela na tentativa de fuga. Ele não comete o crime de dano, pois a subsunção
ao artigo em estudo, faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, não cometendo crime o preso que age por motivo instinto de fuga. A consumação tem lugar com o efetivo dano do objeto material, total ou parcial. E para este delito é imprescindível o exame pericial. É admitida a tentativa por se tratar de um crime plurissubsistente. Quanto às formas, nós temos a forma simples, que está prevista no caput, como vocês podem ver, que é a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e a forma qualificada, que está no parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bem, a primeira qualificadora está no inciso 1, como vocês podem ver, que consiste no emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça. Essa qualificadora incide sobre o meio de execução. Se a violência ou grave ameaça é posterior ao dano, não se tem a qualificadora. A qualificadora incide sobre o meio de execução. Se a violência ou grave ameaça é posterior ao dano, não se tem a qualificadora. Haverá concurso material se da violência resultar lesões, ainda que leves. Cuida-se aqui, portanto, do concurso material entre o crime de dano, qualificado pela violência ou grave ameaça, e o crime de lesões corporais, leve, grave ou gravíssima, e o delito de homicídio. A segunda qualificadora está no inciso 2, que diz o seguinte: uso de substância inflamável ou explosiva. Só não será crime de dano se o fato constituir crime mais grave. O tipo traz uma subsidiariedade expressa. O crime de dano ficará absorvido se o fato constituir delito mais grave. Como exemplo, um crime de incêndio, tem lá o artigo 250 do Código Penal, ou um crime de explosão, o artigo 251 do Código Penal. A terceira qualificadora é o dano contra o patrimônio da União, do Estado, do município e de empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Porém, observe o seguinte, que se o bem é particular e está alocado ao poder público, o dano é simples, pois o patrimônio, no caso, é particular. E para finalizar, a última qualificadora, prevista no inciso 4º, nós temos aí o seguinte: dano causado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Esse é o motivo quando se prende ao desejo ou expectativa de um ulterior proveito pessoal indireto, seja econômico, seja moral. Exemplo, matar o cavalo competidor para ganhar a corrida mais facilmente. O sujeito ativo deve praticar o fato com a intenção de causar prejuízo considerável à vítima. O prejuízo que qualifica o dano deve ser aferido em relação à situação econômica do ofendido. A ação penal e a lei dos juizados especiais criminais. No dano simples e no dano qualificado do inciso 4, a ação penal é privada. Nas demais formas de dano qualificado, a ação penal é pública e incondicionada. Se o promotor denunciar por dano qualificado pelos incisos 1, 2 ou 3 e no curso do processo o juiz desclassificar o dano para simples, o processo deve ser anulado por ilegitimidade das partes. Nos moldes da Lei 9.099/95, o crime de dano simples constitui infração de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima prevista é igual a 6 meses. É possível a aplicação de suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima combinada é de detenção de 1 mês, portanto inferior a 1 ano. É um crime subsidiário. Só haverá crime de dano quando o fato constituir um fim em si mesmo. Se for meio para outro crime,
perde a sua autonomia e passa a ser elemento de crime complexo ou progressivo.